Nosso bate-papo agora é sobre criação dos filhos, e para isso a gente recebe, e eu apresento novamente, o Rafael Nores, que é publicitário, a Bianca Arcangeli, que é produtora de conteúdo, a Bianca Barat, que é gerente comercial, e a Sirlene Ferreira, que é psicóloga. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Primeiro eu vou pedir para vocês contarem a história de vocês. Como é que é esse negócio? A gente, antes de começar, a gente deixou claro, e eu falei isso logo na abertura, a gente não está falando de pais e mães solteiros aqui, a gente tem situações diferentes em cada caso. A gente está falando do foco de cada um deles na criação dos filhos e do fato de cada um deles assumir a responsabilidade desta missão, desta tarefa. É esse o nosso tema. Então a gente está chamando de pai solo, mãe solo. Essa é a ideia. Primeiro você, Rafael, como é que foi essa história? Como é que você se transformou num pai solo? Bom, a própria história de pai foi no susto, né? Meu filho nasceu, eu tinha 21 anos, tinha acabado de fazer. Ele nasceu 2 dias depois do meu aniversário. Bem novo, bem garoto. Sim, eu estava no último ano da faculdade, estava fazendo estágio. Então, ele nasceu num momento de correria, né? E a separação aconteceu 6 meses depois do nascimento, ele era novinho. Você estava junto com a tua companheira naquele momento? Tá. Sim, e como não foi uma gravidez planejada, a gente estava muito pouco tempo, a gente estava mais ou menos 7 meses namorando, Tá. quando ela engravidou. Olha Então, teu filho na formatura ali. A gente tá mostrando algumas fotos, tá, galera? Sim, ele foi na minha formatura. Eram 2 meninos, né? Vamos que fique claro Sim. isso. Era. E eu era bem moleque. Se for comparar o Rafael antes do filho e o Rafael depois do filho, é totalmente diferente. Transformou você. Né? Sim, transforma. E também o pai do Miguel antes da separação e o pai do Miguel depois da separação também é outra transformação. Por quê? Né? Por quê? Porque quando a gente divide a responsabilidade, a gente tem uma forma de agir, né? E eu, antes da separação, eu ainda tinha muito da questão da minha referência paterna, que é do pai provedor e tal. Só que a partir do momento da separação, mudou um pouco, né? Abalou essa coisa, porque aí eu passei a ser o pai cuidador também, né? Que Provedor a gente e cuidador. sabe, porque a gente sabe que o papel social acaba sempre caindo mais no da mulher, né? De cuidar da criação dos filhos. Vou Né? chegar E eu nela, fui vou chegar forçado, né, a entrar nela. nesse Por que papel. que você ficou com a guarda? Como é que foi isso? Quando a gente se separou, a gente tinha 2 realidades muito diferentes, a minha e a dela, e a gente chegou a determinação, a gente chegou junto a um consenso de que ele tinha uma melhor estrutura comigo, né, por causa da Foi minha pensando família, na questão financeira, tudo. Que legal, parabéns, muito bom, muito bom. Já vou voltar a falar com você. Bianca Arcangeli, que é produtora de conteúdo, o caso da Bianca é interessante, porque você tem um companheiro. Eu tenho. Hoje eu tenho. Hoje você tem um companheiro, que não é o pai do seu filho. Não. Mas você que fica com essa missão da criação. Sim. Explica pra mim isso, vamos lá, deixa eu entender. Não é. É que assim, quando eu engravidei, eu não esperava. Eu já tinha terminado meu relacionamento. Ah, tá. Não era um relacionamento que eu queria continuar. Então, o pai até teve interesse em ficar e fazer parte da nossa vida e continuar como um casal, mas isso eu escolhi que não, porque eu não ia ser feliz. E eu tinha certeza que não ia ser bom criar o meu filho em um ambiente infeliz. Perfeito. Então eu falei, quer saber, é melhor eu fazer isso sozinha num ambiente tranquilo e feliz do que eu expor o meu filho a uma briga constante, a um lar de briga, um lar estressante. Porque já estava assim, o clima já não era bom. Não ia ser bom. Perfeito. Já não era bom, não ia ser bom, ia se piorar muito mais. Então eu falei, não, melhor não. E aí eu fiquei bem dedicada a isso. Com 6 meses mais ou menos do Thomas, eu conheci hoje o meu marido. Tá. Que no final ele foi entrando na minha vida, ele entrou na minha vida e na vida do Thomas isso foi crescendo ao longo do tempo, dependendo do quanto ele queria entrar. Eu dei a liberdade para ele de ajudar da forma que ele quisesse. Perfeito. E quando ele quisesse. Então assim, a responsabilidade ainda hoje Tá aí, ó. é minha. Esse aqui o Thomas tinha 1 ano. Perfeito. Mas a responsabilidade é tua e minha. isso é uma opção sua. Você não cobra o teu marido disso, é isso? Então, porque ele não é pai. Ou ele Legal. tem que fazer o que ele faz de bom grado. E eu tenho que respeitar isso. Então, cada vez mais, ele tem se colocado como pai. Mas é uma escolha dele, é um amor dele que desenvolveu nele ao longo do tempo. Eu não forcei isso. Eu respeitei isso. Então, hoje ele faz escolhas comigo. Ah, vamos colocar na escola? Ele falou, mas você não pergunta pra mim? Eu falo, não sabia? Tinha que perguntar?
Porque é uma coisa que eu não estou acostumada, porque eu sempre tomei todas as decisões do Thomas junto. Mas hoje, depois de 5 anos com o Thomas, ele já está puxando isso para ele. Bacana, legal. Então ele foi conquistando este espaço aos poucos. E eu fui respeitando isso. E o Thomas também. Muito bom, que legal. Bianca, teu caso é diferente, você ficou viúva, né? Fiquei viúva Como é que há foi? 2 anos e 4 meses. Eu já tinha a Catarina estava com 7 anos. Você tem 2 meninas? Tenho 2 meninas, a Tá. Catarina e a Maitê. A diferença de idade delas, Olha elas ali. 6 anos entre uma e outra. Tá. Quando o Bruno descobriu, ele teve câncer. Quando ele descobriu que estava doente, a Catarina tinha 4 anos e meio. E eu engravidei da Maitê durante o processo. Na época que a gente teve a notícia que vinha o segundo filho, ele estava limpo, estava em tratamento, mas depois de um tempo a gente soube de uma recidiva e aí a coisa veio mais grave. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em ter filhos sozinha. Eu já estava com ele há... Tá aí, ó. Ele tava em tratamento com a sonda aí. São poucas fotos que eu tenho de nós 4 juntos. Fiz questão de trazer. Obrigado, muito obrigado. Mas eu não escolheria esse caminho. Demorei para decidir a vinda da Catarina. Já estava com ele há 8 anos quando eu engravidei. Foi uma coisa pensada, essa primeira gravidez, a gente combinou, os dois estavam afim. E eu brinco, é uma frase de outra pessoa, mas eu acho que filho é uma bênção muito grande para uma pessoa só. Isso no meu caso. Claro. Né? A gente se adapta. Hoje em dia, a minha vida com elas tem um eixo diferente. Eu imaginava que seria muito mais difícil. Quando a gente soube que já não tinha mais jeito, o meu maior desespero era sempre o pensar nelas, né? A vida do adulto, você retoma, as coisas tomam um caminho diferente. Agora, para elas, né? Uma presenciou tudo, Viveu tudo de entendeu o que estava acontecendo, foi exposta à morte cedo, e a outra nem teve chance de conhecer bem o pai. Eu, se tivesse que escolher, né, um cenário, teria ele comigo, criaria as duas com ele até, mas a gente não sabe, né? É tudo uma surpresa super. E hoje é isso aí, hoje a tua rotina faz parte da sua rotina, essa dedicação. Depois de gigante. 2 anos já estou acostumada. Tem vó que ajuda, tem tio, tem muita gente participando. Meus amigos, minhas amigas são super ligados a elas. Mas, no fim, né, sou eu e elas, né? Muito bom, muito legal. Vamos lá, deixa eu conversar com a Cirilene Ferreira, que é psicóloga. São 3 casos bem diferentes, mas com uma missão muito importante, e acho que essa é o que permite que eles estejam aqui falando da mesma coisa, que é justamente essa missão de assumir a responsabilidade de criação dos filhos. Por desejo, dentro de um relacionamento, fora de um relacionamento, por uma questão financeira, enfim, não importa. Mas a missão é destes 3 que estão aqui, com muitas pessoas que estão nos assistindo. Como é que é isso? Na cabeça deles, essa responsabilidade é comigo. Eles dependem de mim. É uma porrada isso, né? Pois é. A gente estava até conversando antes um pouquinho, né? A decisão de se ter um filho já é uma responsabilidade tanto. Né? E no caso, sozinho ou não? Ops, né? Claro. Aí no caso da Bianca, tem uma questão de fatalidade. Aí ela tem que elaborar um luto. Então a família está de luto. Enquanto ela elabora o luto, ela ainda precisa ser autossuficiente para saber como é que ela vai lidar com tudo isso, né? E agora eu tenho 2 filhas e como é que eu vou seguir adiante? Mas o bacana, né? O aspecto positivo é que ela tem uma rede de apoio e ela buscou essa rede. Isso é saudável, então, se a gente, saudável. Claro, né? Se a gente parar para pensar que ela disse, né, que não queria, se fosse para escolha, claro, foi uma fatalidade, ela enviou. Então, olha só, mas no meio disso tudo ela tem amigos, ela tem familiares,
Isso é sensacional, conseguir focar no que tem de bom, no aspecto positivo, e que as filhas dela conseguem perceber isso, olha, não estamos tão só, né? Tem mais gente aqui com a gente, né? Isso é sensacional, né? É claro que seria bom que o pai estivesse. Aí a gente estava falando, inclusive, né, da vida ideal e da vida real. Talvez a gente idealiza muito essa coisa da família. Por mais que a gente diga, não, mas eu já sei que esse modelo, que não esse padrão, eu acho que tem uma questão inconsciente aí, que tem um modelo idealizado no fundo, né? E que, de repente, a gente pode fazer o desmonte, não idealizar esse modelo com pares e tudo mais, mas entender que talvez uma família, que na psicanálise a gente chama até de família monoparental, e que eu adorei a ideia do mãe solo, mas de repente, no caso do Rafa, é pai solo, né? E aí então cabe para a família monoparental que sejamos felizes. A gente precisa conseguir ter harmonia, né? Ficaram os dois, então que sejam os dois felizes, que consigam ter de fato, construir aí um vínculo afetivo e estar o tempo todo junto, contando com as redes, né? Porque também não dá para ser mãe full time, né? Não dá para ser pai full time, a gente também precisa, né, fazer outras coisas. Tá, e no mundo de hoje, porque em outras épocas a família era ainda mais presente, né? Sim. Hoje as pessoas, as mais velhas, estão com o tempo ocupado também, então às vezes é até mais difícil a gente conseguir este apoio. Então a gente buscar este apoio onde quer que seja é fundamental para que eles possam continuar tocando a vida. Pois é. Porque não dá para parar o resto, especialmente porque eles estão sozinhos nessa missão. Olha, eles estão sozinhos com uma rede de apoio, né? O Rafa falou que tem a família que apoia, a Bianca disse que agora tem um parceiro que me parece que está muito encantado em fazer a função paterna. Deixa, é gostoso, deixa ele experimentar, é bom demais, né? Ele quer um dele também, não? Ele quer, mas você sabe que quando eu comecei meu relacionamento com ele, uma mãe de uma amiga minha me deu uma dica muito boa. Vai. Ela falou, demora, não tem outro filho agora, demora, deixa eles criarem um vínculo. E isso se provou verdade, com o tempo eles criaram um vínculo como se fosse de pai e filho. E aí agora, se for ter outro filho, ele tem certeza que vai tratar os dois da mesma forma. Isso é muito legal, porque talvez se viesse muito próximo, não por maldade, não por nada, mas naturalmente o filho que era dele talvez gerasse, ou até uma culpa que pudesse atrapalhá-lo por não conseguir dar a mesma atenção para os dois, talvez. Hoje ele fala isso, ele fala, na verdade a gente já tem um menino, eu quero namorar com você um pouco, porque eu conheci você, virei pai, então eu queria namorar um pouco. Que legal, que bacana, muito interessante. Você tem contato com a mãe? Tenho, hoje é um pouco mais frequente do que já foi. Tá. Né? No início da separação, a gente se via uma vez por ano, mais ou menos. Né? Tá. Hoje, com a tecnologia, facilita um pouco, né? Mas a responsabilidade ainda é toda minha para decidir as coisas. Eu, às vezes, comento, passo um relatório, alguma coisa assim. Mas ela não né? interfere, ela não questiona? Não. E hoje ela está em outro país, inclusive, né? Antes a gente tinha uma divisão, porque eu sou aqui do interior de São Paulo e ela era lá de Curitiba, no Paraná. Então já tinha uma distância, agora a distância é ainda maior. Mas por conta de tecnologias, hoje em dia está muito mais fácil se comunicar, então acaba tendo alguma maior proximidade ainda assim. Né? Como que é para o teu filho isso? Porque é comum na turma dele, na escola, há outros casos de pai solo, por exemplo, ou essa é a história dele e ele conta com maior orgulho? Eu acho que pai solo é meio que um unicórnio, né? É uma coisa assim que parece até mentira, né? Às vezes, porque infelizmente o papel social de criação é mais da mulher, acaba sendo, né? Então, o pai participativo, hoje as pessoas falam em paternidade ativa, né? Uhum. Porque quando o pai começa a participar, isso já é uma vanguarda quase. É verdade, assim, é verdade. E do pai participar. Agora, na questão dele, por exemplo, em Dia das Mães, essas coisas, ele tem duas referências maternas, assim, presentes na vida dele,
né, que é a minha mãe, que ela passou um tempo me ajudando a cuidar dele, né? E a minha namorada, eu tenho uma namorada hoje também, eu não moro com ela, mas ela tem uma ligação bem forte com ele, porque a gente já está há 6 anos junto. E quantos anos ele tem? E ele tem 9, ele acabou de fazer 9 Legal. no mês passado. Então eles têm uma relação também já com essa afeição e tal. Eu não divido a responsabilidade com ela, porque a gente não mora junto, a gente tem outras coisas, mas ela me ajuda bastante também nessa questão. E a própria Sirlene comentou da questão de romantização, né, idealização e tal. Eu vejo que isso acontece um pouco com ele também, né? Não é só os adultos que idealizam, Sim. né? Por exemplo, ele tem uma visão de como seria a vida com a mãe, né? Porque quando ele era menor não tinha esse problema, né? Mas agora que ele tem 9 anos, né? Ele já começa... Ele olha as famílias dos amigos na escola. Dos amigos. Ele te cobra isso? Dela. Ele me cobra, a gente tem uma relação bem legal, a gente fala bastante sobre como a gente se sente, sobre o que a gente pensa das coisas. Eu acho que, aliás, é menos uma cobrança, aliás, no sentido Pergunta, da palavra, ele questiona, mas ele quer entender. Sim, É o porquê, ele se né? abre, fala sobre como ele se sente, né? Isso é uma coisa que ajudou bastante a gente, né? Porque eu faço terapia, ele faz terapia, né? Então, é uma coisa que a gente vai elaborando enquanto faz. Eu, obviamente, fui pai bem novo, né? E isso acaba sendo um aprendizado muito grande e tem alguns desafios que a gente não consegue dar conta sozinho, né? Você quer Aí ter eu outro busquei filho? terapia, eu quero. Você Quero, quer? mas minha namorada que me segura para não ter, pra gente se estruturar. Graças a Deus tem alguma pessoa racional na família. Mas ou seja, você gostou da experiência da paternidade. Sim, eu queria ser pai. Eu não queria talvez Tão ter sido cedo. não planejado, Mas eu estava adoro. nos seus planos. Que legal, que legal. Bianca, você falou que a tua filha mais velha conviveu com o pai e viveu todo o processo. Viveu o luto junto com você, acompanhou tudo isso. Ela fala sobre o pai para a mais nova? Ela conta para o pai? A mais nova pergunta sobre o pai? Sabe, isso é interessante. Não, a mais nova pergunta, mas a Catarina não fala do pai para a menor. Elas estão em momentos muito diferentes, né? Então, a mais velha está na fase da injustiça. Por que que foi tão cedo? Ele era muito novo. Ela começou a questionar essas coisas, né? A falta dele não foi repentina, claro, mas um dia acorda, pai não tá mais, né? E eu até estava comentando isso, as questões se repetem. A gente vai elaborando respostas diferentes porque a criança está crescendo e está conseguindo entender as coisas de uma maneira diferente. A menor, ela já começou a perceber a estrutura familiar, né? Porque acompanha os amiguinhos na escola. Então, no começo do ano, quando a gente voltou às aulas, né, em janeiro, fevereiro, ela virou para mim e falou assim: por que meu pai não vem na porta me pegar? Uau! Aí eu falei: olha, Menina, o teu que pai pergunta difícil. não tá mais aqui. Ah, mas onde ele tá? Isso ela tava para fazer 3 anos. Tá. Né? Então vem essas perguntas porque a criança vê que os amiguinhos, o pai e a mãe aparecem na escola para buscar. Né? Esse ano teve a comemoração do Dia dos Pais e eu fiz questão que as duas participassem. Elas tiveram um pai Bacana. genial, bacana. Então, vai a mãe lá, fizeram uma atividade. Aí na saída ela falou assim: mas você é minha mãe ou é meu pai? Então, tem muito isso, né? A gente tem fotos, né, em casa, conta histórias para ela entender um pouquinho, as histórias que ela consegue entender. A maior viveu muito com ele, viajava só com ele, fazia as atividades só com ele também, ele era muito participativo. Então, estou em 2 momentos diferentes, tentando explicar as coisas para as duas de maneiras diferentes. Agora, entre elas falam do pai, como ele era fisicamente, mas a maior ainda não tem muita paciência para explicar.
as coisas que ela viveu Ela para está menor. resolvendo primeiro ela, né? Exatamente. Ela está isso. nessa fase da Recente, injustiça. né? E é uma missão complicada Nossa. pela diferença de idade delas e pela diferença de experiência. que Então, cada tem um o dia a viveu. dia, né? A rotina. Uma não faz o que a outra faz. Então, a gente se desdobra para encaixar a atividade da maior, da menor. Olha, fica um pouquinho com a pequena, que eu vou levar a outra ali correndo para fazer não sei o quê. Tem festinha, deixa. Nossa, daqui 4 horas preciso ir buscar. Mãe, fica um pouquinho com a Maitê, eu vou lá buscar a Catarina. Isso é um exemplo tão pequenininho perto Mas- do cotidiano, né? Mas é o que de fato acontece. Exato. É tipo Porque todo uma dia. não faz o que a outra faz todo dia. Meu dia começa, né? Espera a menina que trabalha em casa chegar para levar a outra para academia, aí volta para casa, prepara o dia. Final de semana é sempre, né? A Bianca tá lá, a Bianca tá aqui. E você Falo, correndo. gente, né? É, mãe turista, né? Exatamente. O tempo Fim de- inteiro. Fim de semana é isso. Final de semana sempre é mais. Caótico. A missão dela nesse ponto é bem complicada, né? Porque ela tem uma... o cuidar toma muito do tempo, obviamente, mas é uma preocupação permanente da mensagem que se passa. Até porque, você vê, as cobranças são diferentes em relação à informação, né? Uma quer saber, curiosa, e a outra já tem a consciência e tem a injustiça. Pois Ela não é é. curiosa, ela vai se revoltando com aquilo. Sim, a outra ainda está na fase da elaboração do luto, porque essa coisa da injustiça, de ficar indignada com o que aconteceu, faz parte da elaboração do luto. Então, é claro que é difícil para ela falar sobre algo que ela ainda está elaborando, né? E é recente, né? São 2 anos. 2 2 anos. anos e meio. Quer dizer, é muito recente para a gente considerar ela uma criança. Para os adultos, isso é difícil. Imagina para a criança, para uma adolescente, né? Então, não é fácil. A gente estava conversando sobre isso. Inclusive, a Bianca disse para mim, eu não gosto quando fala em missão, né? Porque ela disse, romantiza demais. É uma tarefa árdua. Aí a gente, né, já fala do Interessante papel isso. da mãe mesmo, mas às vezes você vem aquela pergunta, mas você é casada? Não, eu sou viúva. A pessoa para, Sem saber o que falar. E tenta dar aí eu uma tenho vontade de, açucarada, né? não, para Coisa. tudo, não é assim. Tá. Não sabe o que falar. Às vezes as conversas travam, sabe? Quando eu conto. Fica aquele silêncio inconveniente. Nossa, mas né? é muito nova. Nossa, mas 2 crianças pequenas. Nossa, era o que eu pensava antes de perdê-lo. O que eu vou fazer agora? O fato é o seguinte, faz, né? Pois é. Porque tem que fazer. Você não tem outra Não saída. tem o que fazer. Você tem contato com o pai? Eu É. tenho. Ele surge de tempos em tempos. Agora surgiu, esse último mês surgiu de novo, família. Mais a família do que ele, eu acho até. Surgiu de novo. E aí quer pegar final de semana. Mas assim, as decisões continuam sendo minha. O financeiro continua sendo ele. Não sou eu. É você, é tudo você. Pegar, levar, trazer. Como ela falou, eu tenho meu marido, ele vai de vez em quando, porque ele acorda de mim e fala, hoje eu vou levar ele. Eu falo, obrigada, Senhor. Que bom. Mas é uma coisa que ele faz porque ele quer do nada, não está programado. Então, quem pega sou eu, quem leva na festa sou eu, quem vai buscar sou eu. Quem acorda de madrugada é você? Sou eu. Eu acordo todo dia às 4 hoje já. Porque eu já cheguei nesse nível, já estou acordando às 4. É a hora que eu vou dormir. Então, eu acordo às 4, porque chega às 9, 10, eu já vi que eu não funcionava tão bem, então eu achei melhor puxar para mais cedo. Então, eu acordo às 4, vou fazer ginástica, deixo os 2 dormindo, e aí começo a programar o dia dali para frente. Você, olhando tudo isso, e já planejando, pelo que eu estou entendendo, já está quase na hora de planejar esse outro filho. Você está preparada para isso já? Eu estou trabalhando agora. Eu estou, bem ou mal, eu virei empreendedora também, porque eu acho que quando o Thomas nasceu, ele me trouxe a minha paixão. Eu achei o que eu amava na minha vida, eu achei meu objetivo. E eu amo criança, eu amo o comportamento das crianças. Então eu gosto de entender como é que elas se comportam. Por que ela não fala com a mãe, por que ela não se comporta, por que não dorme, por que acorda, como é que funciona, qual o potencial dessa criança.
Então hoje eu estou estudando bem isso, os hábitos da mente, que Harvard ensinou agora, nessas escolas de elite, o que elas ensinam. Eu, graças a Deus, tenho acesso a aprender isso. E agora eu trabalho com isso. Eu trabalho na Pais e Filhos, eu trabalho na Alfa FM com aluna de criança. Eu tenho um curso online para criança, para atingir o potencial, para ajudar as mães a conseguir desenvolver isso. Então, hoje eu sou empreendedora. Que legal. Hoje eu trabalho para isso. Então, eu tô, como a minha empresa também está nascendo, eu tô esperando um pouco. Não acho que vai ser para agora. Vai ter que dar um tempinho. Você está dando uma enroladinha. E ele? Ele não, é o que ele falou. Ele fala assim, gente já tem um menino. Eu gostaria muito de uma menina, mas eu quero namorar com você um pouco. Então, ou seja, vocês estão no time certo. Estamos tranquilos, a gente não está muito preocupado com isso, sabe? A gente quer ter mais estabilidade, porque eu também tinha o que ela falou. Pra mim, não foi. Você acha que foi uma escolha que eu quis? Falei, nossa, não vai dar certo esse relacionamento, eu vou ter que enfrentar sozinha. Eu queria ter achado o homem perfeito mais cedo, eu queria ter me casado, ter o casamento dos sonhos, esperado, ter um filho, todo mundo feliz. Quase morri quando eu descobri que eu tava Propaganda de margarina. Propaganda da Oriana. Quase morri quando eu descobri que eu estava grávida. Caiu o meu chão. Eu descobri com 5 meses de gravidez. Caraca. Então, assim, minha mãe descobriu que eu estava grávida. Eu quase morri, tive 3 meses, entrei em pânico, tive ataque de pânico. Foi assim que começou meu site. Por causa de ataque de pânico, eu não sabia nada. No chá de bebê eu coloquei a fralda ao contrário, gente. Assim, não era uma coisa que eu esperava. Eu tinha um sonho. E agora eu tenho a chance de fazer o meu sonho acontecer. Olha, que bate-papo legal. Rafael Norris, publicitário. Bianca Arcangeli, produtora de conteúdo. Bianca Barati, gerente comercial. Sirlene Ferreira, psicóloga. Eu só posso agradecer. Acho que a gente deu alguns exemplos interessantes para ajudar as pessoas. E o principal no fim dá tudo certo. Acho que esse é um recado importante que a gente tem que dar para as pessoas. Com histórias diferentes, a gente está vendo aqui vários casos de sucesso. E eu acho que isso é o mais legal para a gente levar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá.